Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Espero que hoje o som e a imagem fique melhor aí. Acredito que vai dar tudo certo. Boa noite a todos. Estamos quase na hora. Boa noite, Marta Reck. Boa noite, Maria José. Irani. Ana Sueli Ferrari. Fábio José, boa noite. Manuel Ramos, boa noite. Elisete Cruz, Cecília Santos. Ana Espina, Thaís Toreta, Ercília Machado, boa noite. Tá melhor, né, Fábio? Graças a Deus. Maria Clé, boa noite. Maria Ivaldete, Márcio L. Rosa, boa noite. Nera Silva. Ilma Soares, boa noite. Agilda Muniz. Fátima Martins, Valderez, Neiri Santos, Cirleide Fátima, Adaída Alves, boa noite. Giovana, tá bom o som, né? Então, acho que tá melhor. Acho que hoje deu uma melhoradinha aí, né? Rafaela de Cunto, boa noite. Edna Marcovitz, Imaculada, boa noite. Andréa Fernandes, boa noite. Cileide Fátima. Muito bem, né, pessoal? Vamos lá. Vamos começar, que estamos na hora já, né? Vamos fazer a prece inicial, pedindo a proteção dos amigos espirituais para que todos possamos ter um bom aproveitamento na noite de hoje. Podemos compreender o que os espíritos nos trazem, né? Então fechemos os olhos, abramos o coração, sintonizemos com as frequências elevadas que vibram em todo o universo e que nos perpassam o tempo todo, sendo possível que nós captemos nos tecidos sutis da alma, no nosso psiquismo, nas nossas emoções, traduzindo em bem-estar, traduzindo em ondas de paz, traduzindo em sentimentos e emoções elevadas, sublimadas, harmonizando todo o nosso conjunto psicofísico, gerando saúde, gerando harmonia e gerando bem-estar. Senhor Jesus, nós rogamos por todos os irmãos e irmãs que estão conosco, todos os lares aqui representados, todas as casas espíritas aqui representadas, todos os grupos de estudo aqui representados, todos os espíritos amigos das diversas colônias que nos dão amparo, das diversas casas espíritas que nos dão amparo e sustentação, atravessando os continentes e unindo os pensamentos, nos aproximando todos nós de Ti, Senhor, para que sejas o nosso bom pastor, para que nos conduzas ao aprisco do Pai Celestial, já que Tu és a porta que conduz ao Pai, Tu és a bússola divina, Tu és o pão da vida e a luz do mundo, Tu és o leite que fortifica os fracos. Então ajuda-nos, Senhor, para que nós também possamos nos fortalecer, vencendo as nossas mazelas do passado e estruturando as luzes do futuro que hão de nos guiar os passos no rumo da nossa destinação, que é a plenitude. Obrigado, Senhor, por tudo e abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos novamente, sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré.
Nós temos todos os dias estudo aqui no ambiente virtual. De segunda-feira o Livro dos Espíritos às 20 horas, de terça-feira os Mensageiros às 20 horas, de quarta-feira o Livro Céu Azul às 9 horas da manhã, quinta-feira Momentos de Saúde e de Consciência às 20 horas e sexta-feira Missionários da Luz às 20 horas, livro este que nós vamos realizar hoje, tá? Então, o livro de André Luiz, Missionários da Luz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. 48º dia de estudo interativo, que todos podem participar, todos podem perguntar, todos podem acrescentar, e a gente vai interagindo aqui na área de texto, né? Estamos na live stream aqui do Facebook, tá? Na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, certo? Então nós estamos em meio aos preparativos para uma reunião de materialização. O espírito Alexandre, que é o instrutor do André Luiz neste livro, ele está conduzindo o André Luiz para um aprendizado, observando uma reunião de materialização, sob o comando de um espírito chamado Alencar. Não é? Melhor, Calimério, né? Acho que é Calimério. Alencar é o controlador da médium, né? Tem uma médium que vai ser a doadora dos fluidos necessários para a materialização. Materialização de espíritos, aparecer lá no grupo que está se preparando, né? Os encarnados e grande quantidade dos espíritos. Espíritos de luz que estão ali ajudando para que os fenômenos aconteçam a contento, né? Se produzam de uma forma positiva, certo? Então eles estavam preparando o organismo da médium. Estavam preparando o organismo da médium, né? Aplicando passes, o sistema digestivo, o sistema nervoso, né? Facilitando o desdobramento da médium, né? A gente já passou no sistema nervoso, Adair, já passou. Eles estavam cuidando do sistema nervoso quando apareceu o senhor P, né? Vocês lembram? O senhor P, P pontinho, né? Ele não quis colocar nenhum nome, ele colocou o senhor P. E aí foi aquela correria, porque entre os preparativos do ambiente e as condições fisiológicas da médium, apareceu um senhor que fazia parte do grupo, né, que iria para a reunião, mas apareceu um senhor que estava fazendo uso sistemático de alcoólicos. Estava fazendo uso sistemático de alcoólicos. E aí um dos trabalhadores foi falar lá com o chefe do grupo, lá falou, olha, o senhor P apareceu, ele bebeu grande quantidade de álcool, quer dizer, foi para a reunião de materialização, tendo ingerido grande quantidade de álcool, né? Aí os espíritos correram para isolá-lo, para anular as vibrações que ele emitia, né? Até porque o Alexandre falou, a pessoa nessa condição, ela emite fluidos venenosos, que para eles são fluidos, são energias que prejudicam muito o trabalho de materialização, né? E pode fazer grande mal para a médium, né? Inclusive, né? Que está doando os fluidos e tal. Certo? Então nós paramos aqui, né? E aí o grupo estava se preparando, né? E aí o último parágrafo foi isso aqui, né? A claridade fraca e suave da luz vermelha, que substituía a forte lâmpada comum, notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. E o André Luiz já foi percebendo que os encarnados, o pensamento dos encarnados estava todo desencontrado. Embora eles estivessem ali concentrados, mas os pensamentos estavam todos desencontrados. E o André Luiz estava vendo, né, sob a luz
fraca, a luz vermelha que é indicada, né, para esses trabalhos quando lida com fluidos, né, a luz vermelha é menos agressiva para os fluidos, né, que serão exteriorizados, né. E aí o André Luiz via as formações mentais, as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados, né, ali no ambiente, né. Aí a gente começando, né, o conteúdo de hoje. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelação celeste. Então André Luiz ele já estava assim meio... Ele falou, olha, francamente, não havia... Entre os encarnados, não tinha aquele entendimento divino do serviço que estava acontecendo ali. Ninguém estava ponderando, né, a expressão do fato para a humanidade terrestre. Os pensamentos dos participantes estavam muito ali exclusivistas, estavam cheios de exigências, cada um querendo uma determinada coisa da reunião, entendeu? Então estava havendo uma desarmonia no ambiente, embora eles estivessem concentrados, mas o modo como estavam pensando não estava ajudando muito não, tá? Então André Luiz estava assim meio, né? Estava pensando assim, vixe, a coisa não está muito boa, né? Aí ele continua dizendo, via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Como assim, né? Profundamente dominada pelo eu, não pelo nós, não pelo desejo de servir, né? O Senhor, seja feita a vossa vontade, né? Espargindo vibrações elevadas no ambiente, através da oração, não. Mesmo na concentração ali, os pensamentos, eles refletiam as preocupações do eu, de cada um. O Manuel colocou, não havia uma convergência ideal na parte mental, não estava vendo, não. Porque onde cada um só pensa em si, né? Você não tem a homogeneidade, você não tem a sintonia. Por isso que é preciso renúncia, é preciso abnegação, é preciso desprendimento dos nossos caprichos individuais, dos nossos desejos pessoais, para que seja feita a vontade de Deus, para que seja feita a vontade dos bons espíritos. E não o que eu quero que seja, o que eu quero que aconteça, mas o que o Senhor quer que aconteça. Então, Senhor, que seja feita a sua vontade. É bem diferente, né? Certo? Tá? Enquanto uns exteriorizavam exigências, olha só. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. E procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado. Pois o André Luiz ficou meio desagradado, né? Porque ele via alguns exteriorizando exigências, mentalmente exigindo coisas, né? E outros determinando quem eles queriam que se materializasse. Isso é muito ruim, por quê? Porque você sabe que pode até influenciar nas materializações, né? A gente tem que estar mais neutro, né? A gente tem que estar mais neutro. Nas reuniões mediúnicas também, né? Você ficar ali fixado, exigindo, mentalizando determinada coisa, você acaba criando formas, pensamento, que podem interferir na reunião negativamente. Aqui no caso da materialização é mais delicado, porque os fluidos que vão se esterilizar da médium, eles são muito suscetíveis aos pensamentos, eles se amoldam aos pensamentos das pessoas. Então, se o grupo está ali formulando
determinando quem eles querem que se materialize, aquilo pode até influenciar depois na qualidade das materializações, né? Certo? Mas o André Luiz, ele procurou coibir as impressões de desagrado dele, né? Porque ele estava percebendo que os encarnados, que a gente sabe que são o problema, na verdade, né? O problema é todo por nossa conta, né? Nós é que somos o maior problema, né? Pelas nossas condições, às vezes, precárias, né? Porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração, né? Então, o André Luiz, ele coibiu as impressões de desagrado porque ele viu os demais trabalhadores, ele viu os trabalhadores de grande elevação que estavam ali para ajudar, estavam trabalhando tranquilamente, tratando os companheiros encarnados com todo carinho, como espíritos sábios perante crianças queridas ao coração. As crianças somos nós encarnados, né? É dos participantes lá da reunião, né? A Fátima, penso que todos deveriam ter sido orientados a respeito. Então, o problema é que é difícil a gente falar, né, de trabalhos que foram feitos há décadas atrás, a gente não sabe como é que eram as condições, né? É do começo do espiritismo, né? Aqui no Brasil, os grupos não tinham o nível de literatura que nós temos hoje. Porque você vê, na época estava se estruturando o trabalho do André Luiz. O André Luiz estava trazendo obras para cá. Né? Década de 40, 50, né? 30, dependendo do livro. Então era diferente, né? Até os conhecimentos que a gente tem hoje, científicos, né? Casas espíritas, como se portar. Então na época era mais difícil, era mais complicado. Então dá para compreender, né, Fátima? Então, assim, né, pra gente hoje é mais tranquilo, né? Só que hoje também se exige mais da gente, né? A gente tem que mostrar um preparo maior, né? A gente tem que demonstrar uma disciplina, porque os conhecimentos são maiores, né? Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos a fim de constituírem material de cooperação. Então, olha só. Alguns trabalhadores começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros encarnados, dos companheiros terrenos. Você vê que faz parte também desse trabalho a parte fluídica dos participantes, daqueles que estão ali, das radiações magnéticas, porque, né, todos nós emitimos forças magnéticas, o ectoplasma todos nós produzimos, e isso é magnético, né? São forças magnéticas, né? Então todos nós temos, né? Então eles estavam ali combinando essas energias dos encarnados, a fim de constituírem material de cooperação. Quer dizer, era um material que poderia ser utilizado para a cooperação nos trabalhos, né? Enquanto Calimério, que era o dirigente ali dos trabalhos, né, projetando seu sublime potencial de energias sobre a médium, operava-lhe o desdobramento que durou alguns minutos. Quer dizer, enquanto estavam preparando lá a assistência, né, os encarnados lá, o Calimério estava projetando energias sobre a médium, que iria doar os fluidos para a materialização. Certo? Ok? E isso durou alguns minutos, né? Ele
Ele projetando essas energias sobre a mente. O que é desdobramento? Desdobramento é o desligar-se do corpo. A médium iria se desligar do corpo. Médium espírito, né, na sua feição espiritual, iria se desligar do seu corpo. Faz parte desse processo aqui. Tá? Então vamos lá. Verônica, que era uma das trabalhadoras, da amiga do Alexandre, inclusive, estava ali trabalhando nas energias também, né? Ajudando a parte fisiológica da médium e tal. Verônica e outras amigas amparavam a jovem, que é a médium, ponto central aqui do trabalho, né? Parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo, já mergulhada em profundo transe. Então a Verônica e outros espíritos estavam amparando a médium desligada do corpo, parcialmente liberta do corpo, né? Dos veículos físicos, por quê? Porque você tem o corpo físico propriamente, e você tem o corpo vital, né? Que é composto de energias que fazem a ponte do espírito, é um dos corpos, né, que fazem a ponte entre o corpo físico e o perispírito, né, é o corpo vital. Então ela se desliga do corpo físico, mas tem um corpo vital que permanece ali organizando o corpo físico, com as suas energias, com seus campos organizacionais, para que o organismo não se desorganize, para que o corpo não se desorganize. Então fica lá um corpo vital lá. Por isso que ela fala, né? Ele fala, né? Parcialmente libertada dos veículos físicos. Não tem um corpo só? Tem um corpo físico e tem o corpo vital. Muito profundamente ligado ao corpo físico. Tá? Mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo. Mas ela estava um pouco confusa, um pouco inquieta, né? Tá? Ao lado do corpo, já mergulhado em profundo transe. Por quê? Porque nesse momento, o que acontece? Nesse momento, o corpo está lá em transe, está lá dormindo, entre aspas, né? Ele está lá em transe. Não tem a consciência do que está acontecendo no corpo ali acordado. Quem estiver por perto vai ver a pessoa lá em sono profundo, dormindo. Mas ela está desligada do corpo e está ali um pouco confusa, né? É normal, né? A gente fora do corpo, a gente fica meio desnorteado, né? Com o tempo, com o treinamento e tudo mais, a gente vai ficando mais adestrado, né? Mas normalmente é assim que a gente fica, meio atordoado. Certo? É um processo sonambúlico, né? Geralmente quando volta desse transe, né? Nesse caso aqui, a pessoa volta sem lembrar do que aconteceu, né? Tinha uma médium, eu não me lembro agora o nome dela, mas é uma das mais conhecidas, né? Que o Alexander Aksakov, na Rússia, que ele estudou também fenômenos de materialização, e a médium que ele estudou, né, os fenômenos que ele obteve, essa médium ela tinha vantagem de ficar consciente, o que era uma coisa rara. Porque normalmente essas médiums os médiums, né, de ectoplasmia, dessas materializações, eles entravam em em estado sonambúlico, mediunidade inconsciente, né? Mas essa médium que o Aksakov estudou na Rússia, ela tinha a vantagem de ficar consciente. Então depois ele entrevistava ela e aí ele queria colher as informações dela, do que ela sentia em cada momento ali dos fenômenos, o que ela estava sentindo, o que ela estava vendo. Então tem inclusive num dos livros, né, num livro que ele fez, chamado Um Caso de Desmaterialização,
Tem inclusive os diálogos, né? As perguntas que ele fez depois para médium. Né? Então é bem interessante, né? Mas o normal é entrar em estado sonambúlico e nem se lembrar depois, né? Certo? Em seguida, notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, do Calimério, né, se exteriorizava a força nervosa, à maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Né? Então, como é comum, né, tem muitas fotos aí na internet, né, se você coloca lá ectoplasmia, você coloca no Google lá, vai aparecer um monte de foto lá saindo do ouvido, das narinas, né, da boca. São fotos antigas, eu conheço desde criança essas fotos, né? E são muito antigas, né? Tem nos livros antigos, né? Fotos de pesquisadores diante de médiuns que estavam tendo fenômeno de materialização e tal, certo? Carmen, é um caso de desmaterialização. É até diferente, né? Porque não é um caso de materialização, eram trabalhos de materialização. Mas ocorreu um fenômeno diferente lá, que lendo o livro você vai entender. É muito interessante, muito, muito interessante. Muito interessante, né? Então são fotos que expressam, né, esse fluido, essa neblina espessa e leitosa, né, que normalmente a gente não enxerga. É como uma clara de ovo. Vamos pensar, uma clara de ovo ela é incolor, não é? Transparente a princípio, né? Mas se você bate ela fica esbranquiçada, né? Então o ectoplasma, no estado normal dele, para nós ele é invisível. Mas os espíritos, em certas condições, eles conseguem que as câmeras, né, consigam captar imagens, né, consigam frequências específicas que as câmeras e os nossos olhos podem captar. Senão a gente não conseguiria nem ver as próprias materializações, né? E todo mundo que estava ali via as materializações, porque estavam numa frequência do espectro eletromagnético que os encarnados poderiam ver, os olhos materiais conseguem captar, certo? Mas aí o André Luiz percebeu que a médium estava exteriorizando, ela estava dormindo, né? Desligada do corpo, o corpo ali dormindo, e ele viu a força nervosa, né? Então, o ectoplasma, nós já vimos, é a força nervosa do médium exteriorizada. Olha a delicadeza disso. A maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Né? Notando a perturbação vibratória do ambiente em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico, ao Alencar, né, que é o controlador da médium. Calimério é o dirigente do trabalho, o espírito mais evoluído do que o Alexandre aqui, né, o instrutor do André Luiz, né. Aí o Calimério falou, né, ele viu as vibrações contraditórias do ambiente, né. Aí ele falou, Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações. É necessário extinguir o conflito de vibrações. Né? Ou seja, Alencar, dá um jeito aí de melhorar, nós precisamos extinguir essa heterogeneidade do ambiente. Né? Em qualquer reunião mediúnica, pessoal, vamos fazer um parênteses aqui, né? Em qualquer reunião mediúnica, os médiuns, por exemplo, eles precisam estar numa atitude passiva. Passiva, sim, mas neutra,
Inclusive a Joana de Anjos fala que a atitude meditativa é uma atitude importante para as reuniões mediúnicas. Por quê? Porque quando eu vou acostumando a ficar em silêncio mental, eu estou retraindo o meu próprio eu. Estou silenciando a minha tagarelice mental. Porque a gente pode ficar em silêncio. A gente pode ficar em silêncio a boca, mas o pensamento fica lá tagarelando. Então, os participantes, quando não estejam orando, uma oração bem feita, ou seja feita a vossa vontade, né? Que a gente possa iluminar, né? Todos aqueles que estão necessitando, que a gente possa envolver em luz, em paz, em amor, em caridade, né? Aquela oração de caridade mesmo, né? Quando não estamos orando, que a gente esteja em silêncio mental, principalmente os médiuns que vão dar passividade. Quanto menos eu, quanto mais a minha tela mental está em branco, né? Mais fácil eu perceber as projeções que vêm de fora, que vêm dos espíritos necessitados. Então eu preciso silenciar o meu eu para perceber o não eu, o outro. Certo? Então eu não devo ficar fixado em alguma coisa. A não ser que a gente faça um exercício de vibração para uma determinada pessoa, para um determinado lar, né? Uma casa específica. Então a gente pode pedir, grupo, vamos fazer uma vibração para o fulano de tal, que está precisando, ele nos pediu vibração, tal, e todo mundo vai focalizar a pessoa, mesmo que não conheça a pessoa, focaliza o nome da pessoa, o desejo de perceber. Então você está dirigindo para alguma coisa, e aí você vai tentar perceber. Tem médios que conseguem até, né? Eu fazia isso muito com a minha mãe. Minha mãe, ela imaginava, ela já se via no ambiente lá. E ela percebia lá as presenças no ambiente. Aí ela voltava, as presenças voltavam com ela, logo se comunicava, né? Então a gente pode fazer isso, mas boa parte do trabalho nós podemos ficar em silêncio mental. Porque aí não sou eu que estou falando, a minha mente está tranquila. Então, quando eu recebo algum pensamento via telepática de algum necessitado, começo a sentir algum sintoma, eu sei que eu estou quieto, eu sei que a minha mente está quieta. Então é mais provável e é mais fácil de eu verificar que não sou eu, que é o outro. Entendeu? Certo? Então esse trabalho de silenciar o nosso eu facilita distinguirmos o eu do outro. Senão, a gente mistura tudo. O que é o eu, o que é o outro, porque eu fico lá o tempo todo imaginando coisas e mentalizando e pensando e falando, aí mistura tudo, tá? Aí dificulta mais, tá? Então fecha o parênteses. Né? Aí o Calimero Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações. Abre o parênteses de novo. Deixa eu só. Inclusive, na doutrinação, quando alguém está fazendo a doutrinação, não é legal que os outros fiquem dizendo ao doutrinador, fala isso, fala aquilo, mentalmente. Não é bom. Podem orar pelo doutrinador, podem orar pelo necessitado, mas não querer ficar induzindo mentalmente a conversa que o doutrinador está tendo com o necessitado. Você vê que essa interferência também não é boa. Porque às vezes os participantes eles se empolgam e querem interferir mentalmente, dizendo, ó, fala isso, para o doutrinador. Seja ele quem for, né, que esteja doutrinando. Tá? Então não é bom também. Então uma atitude mais neutra, apenas vibrando para que tudo corra bem, né, na conversa do doutrinador com o necessitado, certo?
Certo, pessoal? Vamos lá? Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos, porque eles não sabem ainda como nos auxiliar, né? O Calimério falando, né? Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente, através das emissões mentais. Eles não sabem como fazer. É mais razoável se abstenham da concentração por agora. Olha só. É melhor que eles não se concentrem, porque como eles não estão sabendo se concentrar, né? Estão caindo na exigência mental, estão querendo impor caprichos, né? Então é melhor que eles não se concentrem. É mais razoável se abstenham da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Procure distrair-lhes a atenção deseducada, porque tudo é processo de educação, né? Um processo educativo, aprendermos a silenciar, aprendermos a concentrar em algo, né? Aprendermos a irradiar, né? Então tudo isso é treinamento, tá? Mas aí o Calimério está falando que o pessoal encarnado ainda não está sabendo fazer isso. Então, fala para eles cantarem ou algum outro tipo de música, né? Mas procura distrair a atenção deles porque eles estão atrapalhando o trabalho que eles estão realizando com os fluidos lá, né? Certo? Manuel, tipo, não ajuda, então não atrapalha. É mais ou menos isso. Alencar, porém, que se encontrava sob preocupações fortes diante das múltiplas obrigações que deveria desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição dele imediatamente, né? Então, o Calimério pediu ajuda para o Alencar estava muito cheio de ocupação e pediu ajuda para Alexandre, né? André, falou meu orientador em tom grave, improvisemos a garganta ectoplásmica. Não podemos perder tempo. Garganta ectoplásmica, né? Macacos me mordam, né? Mas o que é, né? Eles precisam falar algo para os encarnados. Como é que o espírito vai falar para os encarnados? Como é que o espírito vai emitir sons audíveis aos encarnados, né, Maria Clara? Como é que os espíritos, nós costumamos ouvir assim, os espíritos falando assim diretamente? Não. A não ser que seja um fenômeno de voz direta, né? Ou que eu tenha mediunidade de audiência, né? Audição mediúnica. Mas normalmente não conseguimos. Os espíritos não conseguem falar com a gente diretamente. Como é que eles vão fazer para acontecer isso? Eles vão fazer uma garganta ectoplásmica. Ora, o ectoplasma não é a energia intermediária que permite ao espírito animalizar a matéria ou animar a matéria? Não é que permite o espírito interagir no mundo material através do ectoplasma? Ela não é justamente essa força? Não é essa força que permite eu, espírito, comandar o meu corpo físico? Como é que eu posso, eu, espírito, comandar o meu corpo físico? Ah, Alexandre, você está encarnado, tá, mas o que faz a ponte entre o corpo físico e o espírito que eu sou? É o fluido vital ou o ectoplasma? Como está no Livro dos Espíritos. É a força eletromagnética, né? É o fluido elétrico animalizado. É a energia que permite ao espírito animar ou animalizar a matéria, né? Certo, pessoal? Ok? Então eles vão fazer uma garganta. Eles vão improvisar uma garganta ectoplásmica. Como é que é isso, né? Vamos ver aqui. Tá? Identificando-me a inexperiência, acrescentou: não precisa inquietar-se.
Não precisa inquietar-se. O André Luiz já falou, mas como é que nós vamos fazer, meu Deus do céu, né? Não precisa inquietar-se. Bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Tá? Então, o ectoplasma, a gente sabe que é a energia ponte entre matéria e espírito, ele é muito moldável ao pensamento. Ele é muito maleável, é muito plástico. Tanto que eles chamam de matéria plástica, né? Matéria mental plástica, moldável, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão mentalizar, o André Luiz e o Alexandre, eles vão mentalizar a anatomia do aparelho vocal. O André Luiz não era médico? O Alexandre também. Profundos conhecimentos médicos, anatômicos. Então, eles têm na mente deles como é que é um aparelho fonador, como é que é um aparelho vocal. Então, eles vão mentalizar usando como substrato ali o ectoplasma. Certo? Ok? Para quê? Para que todos possam ouvir os sons que eles vão falar. Aí vai ser um fenômeno de voz direta. Vai ser um fenômeno de voz direta. Todos vão ouvir. Né? Vocês estão entendendo como é que funciona o fenômeno de voz direta? Os espíritos têm que moldar uma garganta. Por que uma garganta? Porque a garganta é a estrutura que permite a articulação da voz, né? A projeção da voz. Todos nós conseguimos falar porque nós temos uma garganta, cordas vocais, toda a estrutura anatômica. Entendeu? Certo? Ok, pessoal? Então estava aturdido, mas o instrutor considerou a força nervosa do médium, ou da médium, né? Que no caso é a médium, né? Mas a força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Gente, e não é só aqui para o André Luiz e o Alexandre, não. É para todos nós. É para todos nós. Nós estamos o tempo todo mobilizando a nossa força mental, o nosso ectoplasma, criando formas, pensamento, a imaginação, quando a gente fica imaginando, seja o que for, nós estamos moldando, usando as nossas forças ectoplásmicas. Quando nós vamos aplicar passe em alguém, você está imaginando a paisagem bonita, você está imaginando Jesus, você está imaginando Jesus nos envolvendo na sua luz, você está imaginando a pessoa curada, a pessoa melhor, o paciente que está tomando passe melhor, envolto em luz. Você está projetando imagens criadas na sua imaginação e que deram forma a clichês mentais, formas de pensamento que vão chegar ao doente e vão gerar paz, gerar saúde, gerar equilíbrio, certo? Certo, pessoal, ok? Ok? Então, a matéria, a força nervosa do médium é matéria plástica, profundamente sensível às nossas criações mentais. Agora, veja como é importante, e veja por que a Joana de Anjos recomenda tanto nos livros dela, que se nós queremos mudar alguma coisa na nossa vida, na nossa saúde, no nosso trabalho, no nosso comportamento, os nossos hábitos, que nós visualizemos, utilizemos a autossugestão e utilizemos a visualização mental. Ela nos propõe que nós façamos isso. Por quê? Porque visualizando nós estamos criando formas mentais que nos induzem ao cumprimento da meta, ao objetivo que nós desejamos.
Então nós vamos criando formas mentais, nós vamos nutrindo essas criações nossas, que são os nossos pensamentos, que têm vida, né? Tem vida, é a nossa força nervosa. E nós estamos nos projetando naquilo que nós desejamos de bom. Né? Nós estamos projetando as nossas forças. Por isso que ela fala que é muito importante nós fazermos isso, né? Ok. Certo, vamos lá. Então o André Luiz estava, né, tentando entender como é que era o processo aí, né? Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos do aparelho mediúnico. O Alexandre foi lá e pegou uma porçãozinha daquela energia leitosa que estava se exteriorizando do corpo da médium. Né? Então ele pegou um pouquinho daquela energia e, como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluídico, na verdade eram aquelas energias, né? O ectoplasma, né? E como se ele tivesse gesso fluido na mão, né? Começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente. Né? O Alexandre ficou ali totalmente concentrado ali. Na verdade é um trabalho artístico, né? Eu já vi pessoas com conhecimentos artísticos e o meu irmão que tem uma característica artística assim forte, sabe? É um artista nato, né? O meu irmão era dentista. Hoje ele dá mais aula, né? Mora em Juiz de Fora, dá aula na Federal lá. E se formou. Depois de trabalhar como dentista, ele acabou se especializando na área de saúde coletiva, tal. Mas ele pegava um sorvete de bola assim, daqui a pouco ele estava lá esculpindo lá no sorvete e saía o negócio lá. É coisa de dentista, meu, né? Eu pegava um sorvete de casquinha, né, com duas bolas, ele começava lá, pegava um negocinho, começava. É coisa de artista, né? É coisa de escultor que fica. Ele é um músico, um exímio músico e tal. Né? Então, mas é a pessoa que tem. Essas pessoas elas têm, às vezes, a arte para todo lado, né? Tudo que faz, às vezes. Acabava moldando lá alguma coisa, fazer lá uma careta, fazia. Né? Então, é mais ou menos isso que o Alexandre está fazendo aqui. Ele pegou um pouquinho do material do ectoplasma da médium, que ela estava esterilizando, e ele começou lá a moldar. É que nem trabalho de dentista, quando vai fazendo o dente lá, vai, né? Vai fazendo a prótese e tal. Ele está lá moldando, né? Então tem uns artistas por aí que fazem isso, né? E certamente com o pensamento dele também, com a mão ali, o gênio criativo dele lá, né? Habilidade e criatividade e dom artístico, né? Porque tem que ter uma quantia de dom artístico aí também, né? E ele estava totalmente alheio ali ao ambiente, só concentrado na anatomia do aparelho vocal, né? Aos poucos, vi formar-se sob os meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. André Luiz, né, ficou chocado, né? Na hora que ele viu, estava lá. Caramba, Alexandre, como é que você fez isso? Né? Um delicado aparelho vocal. Né? No íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica, organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas e completas na fenda glótica. Aí a questão de anatomia, né?
exatamente isso aqui. Certo? Acho que não travou não, acho que foi que eu estava parado, não travou não. É que eu deixei a imagem parada ali para vocês. Até você ver o cursor tá mexendo ali, tá? E também não tá sem som não. Certo? Scooby-Doo, cadê você? Vocês falam, Alexandre, cadê você? Não, mas eu tô com som aqui, tá normal o som, tá? É, tá normal. Não travou não. É que eu tava mostrando pra vocês, né? Tá bom? Certo, pessoal? Então, é isso aí, o aparelho vocal, né? Então aqui o André Luiz está contando o que, que ele estava vendo, né? Os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas e completas na fenda glótica, né? E em seguida Alexandre experimentava emitir alguns sons. Aí ele falou, vamos ver se está funcionando, né? Aí ele experimentou, né? Emitir alguns sons através do aparelho vocal. É como se fosse um instrumento que você vai soprar, que você vai falar, né? Ele vai emitir sons. É... Ah, é verdade, isso mesmo. É. Eu não coloquei, é verdade. Quando eu mostrei a imagem, perdeu o som porque estava, é verdade. Isso mesmo, bem lembrado aí, pessoal. É, isso mesmo. Foi uma falha minha que eu não percebi aqui na estruturação da coisa aqui, é verdade. Tá. Então, aí em seguida o Alexandre ele experimentou emitir alguns sons, né? Movimentando as cartilagens aritenoides, né? Formada-se ao influxo mental e sob a ação técnica do meu orientador, uma garganta irrepreensível. Então, o Alexandre, lá com a ajuda do André Luiz lá, eles fizeram uma garganta e as cordas vocais, o aparelho fonador irrepreensível, né? Com assombro, verifiquei que através do pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons, olha só o detalhe, e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardadas na sala. Aí, é verdade, tá certo, Lia, é isso mesmo. Foi falha minha. Olha que interessante, quer dizer, com aquele aparelhinho que o Alexandre moldou, né? Com o aparelhinho que ele moldou. O Ailton, se sou eu saía correndo da sala. Os espíritas de meia tigela, né? Acho que eu também saía correndo. Ai, ai, espírita lagartixa, né? Daqueles que grudam na parede e fica branco. Então, olha só, com o aparelhinho que o Alexandre moldou e com a cooperação de sons de vozes humanas guardados na sala. Como é que é isso, né? Os espíritos falam que o que a gente fala fica registrado no ambiente. O que a gente fala, isso é a importância da fala, né? A importância da fala. O que a gente fala, as vozes ficam no ambiente. Saía todo mundo correndo, né, pessoal? Saía todo mundo voando dessa. Olha que interessante. Por isso que é bom quando a gente vai fazer um trabalho de autossugestão, frases positivas, se a gente puder falar em voz alta. Fazer esse trabalho de autossugestão. Se puder, né, se não tiver ninguém por perto, senão vai achar que a gente tá meio doido, né? Mas a gente tá sozinho, faz em voz alta. Tá dentro de um carro, tá viajando, tá esperando alguém, tá lá tudo fechado, faz em voz alta. Um trabalho de autossugestão. Por quê? Porque aquelas energias, elas ficam gravadas em torno de nós, nos nossos ambientes. As palavras, né? O Abner com as palavras têm vida, exatamente. Tudo que a gente fala é criação magnética nossa, expressa as forças plásticas nossas. Olha que legal.
Por isso que a palavra tem poder, muito poder, inclusive de influenciar o nosso próprio corpo, na saúde, porque as próprias células elas são sensíveis ao que a gente fala, né? Todo o nosso ser, todo o ambiente é sensível ao que a gente fala. Olha que legal isso, né? Sim, é um detalhe aqui na materialização, mas é importante para nós no nosso dia a dia, né? Então foi com a cooperação dessas palavras guardadas, dessas vozes guardadas na sala onde estava se realizando os fenômenos lá, né? E a voz dos espíritos ali, do André Luiz, do Alexandre ali, né? Era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Você vê, né? O resultado final, nós não sabemos exatamente como é que eles fizeram tudo isso, mas o resultado final é que as vozes dos espíritos ali, né? Não sei quem que falou, Luiz, ou os dois, né? Estava sendo integralmente percebida por todos os encarnados presentes. É um fenômeno de voz direta. Que não precisa ter mediunidade para ouvir. Você ouve na frequência que os ouvidos materiais conseguem captar. Na frequência em hertz ali, as ondas numa frequência que os ouvidos humanos captam. Entendeu? Por quê? Porque estavam usando um mecanismo que tem como essência fazer a ponte do espírito com a matéria, que é o ectoplasma. Entendeu? Então, o evangelho em voz alta, né? Vocês estão falando aí, né? Ler livros em voz alta. É legal. O evangelho, deixar o evangelho ali tocando, quando você sai de casa, deixa o evangelho em áudio ali tocando no ambiente. É muito bom. Muito bom. Música elevada, né, no ambiente, mas essa coisa falada, assim, é muito bom. Tá? Livros, audiolivros bons, né? Tocando no ambiente. Tudo isso é o que nós estamos falando aqui, né? É muito bom. Tá? Nós já estamos quase acabando, né? Parecendo-me satisfeito com o êxito do seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial. Aí o Alexandre que falou mesmo, né? Pela garganta artificial. Como quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Só nessa aí todo mundo já tinha corrido, né? Vocês do grupo aqui. Todo mundo... Só nessa do meus amigos, a paz de Jesus seja convosco, já não tinha ficado ninguém, né? Aí continuando, ajudem-nos cantando, façam música e evitem a concentração. Ajudem-nos cantando, façam música e evitem a concentração. Né? Que foi o que o Calimério pediu, né? E o Alencar também. Foi o que eles pediram lá que estava atrapalhando aquele vozerio, aquele desencontro vibratório estava atrapalhando, né? Na música você tem uma homogeneidade, né? É lógico, se o pessoal cantar junto também, senão vira... Se o pessoal tem que cantar junto também, viu? Se cada um for para um lado na música aí a coisa não dá certo. Mas, né, às vezes uma musiquinha suave lá, uma musiquinha evangélica, né, alguma coisa, né, bonita, doutrinária, é legal, né? E aí o pessoal estaria mais junto ali, né, numa mesma vibração, no mesmo pensamento, né? Certo? Fez-se música no ambiente e vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma ali mesmo, ao lado da médium, sustentada por Calimério e assistida por numerosos trabalhadores. Olha que coisa. Quer dizer que já estava tudo preparado ali. Só estava faltando melhorar um pouco o ambiente ali, que a coisa não estava ajudando, né? Mas fez-se música
Fez música no ambiente e logo o irmão Alencar, que era o controlador da mediunidade da médium doadora de fluidos lá, né? O irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, né? Ali o corpo da médium, né? As energias que ela estava irradiando, tomava forma ali mesmo ao lado da médium, né? Se materializava ali. Sustentada da médium, né? Que estava sendo sustentada pelo Calimério, que era o dirigente da reunião, e assistida por numerosos trabalhadores. Foi aparecendo lá o agênere ectoplásmico, né? O corpo ectoplásmico, né? Que era a materialização do Alencar, desse médium, desse espírito que está ajudando ali a médium. Você vê que coisa, né? Tá, pessoal? Então, deu certo, né? Deu certo. Conseguiram a materialização, né? Ok? Então, assim, só mais um para a gente finalizar por hoje, tá? Só mais um. Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos do interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Quer dizer, juntou-se a força exteriorizada da médium, juntou-se a energia dos participantes da reunião, os encarnados, juntou as forças da natureza, as forças que foram extraídas da natureza, os fluidos, a energia vital da natureza e a energia dos espíritos amigos. Então você juntou esses 4 elementos aí e você conseguiu a materialização do Alencar. Ok? Quanto trabalho, né? Para conseguir a materialização. Já pensou? O esforço dos espíritos amigos. Espíritos elevados, né? Estão ali ajudando para produzir um fenômeno que ficaria registrado na história. Todos os fenômenos que foram registrados na história, foram pesquisados, foram vistos por muitos pesquisadores, né, ao longo da história, tá? Ok, pessoal, então finalizamos aí. Na semana que vem a gente vê o que aconteceu aí depois. É muito interessante o depois também, né? Materializou e agora? O que aconteceu depois da materialização? Aí nós vamos ver na semana que vem o resultado. E como é que os encarnados agiram? O que eles fizeram? Eles conversaram com o espírito? O que eles fizeram ali? Nós vamos ver isso na semana que vem, tá? Certo? Então finalizamos. Agora fazer a prece final, né? Para a gente se despedir, tá? Vamos então agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer aos bons espíritos que também tem muito trabalho em cada noite de estudos em que estamos aqui, pois um grande contingente de trabalhadores se desloca de regiões mais elevadas para estarem conosco, para este trabalho singelo, simples de estudo das obras, mas que guarda grande significação como oportunidade de melhoria para encarnados e desencarnados, aprendizados para ambos os lados da vida, socorro para ambas as dimensões, porque somos todos espíritos com necessidades de mais recursos, entendimento, amor, ciência, compreensão, desprendimento, todas as virtudes do Evangelho que todos, encarnados e desencarnados, precisamos conquistar. Então sabemos, Senhor, que sob a singela expectativa de cada um de nós, cada noite de estudo,
Sabemos que um grande batalhão de irmãos amorosos, operosos e disciplinados nos dão suporte para que nós vivemos esses momentos tão doces, tão ternos, tão produtivos, tão graciosos na sua essência de contato com a espiritualidade. Obrigado por tudo, Senhor. Que possamos multiplicar oportunidades como essas para o nosso crescimento espiritual, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença de participação. Obrigado pelas boas vibrações de todos. Então, que Jesus nos abençoe a todos, possamos ter um bom descanso, um bom final de semana. E na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos juntos novamente, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.